eu iniciei aqui a gravação, certo? Eu vou compartilhar aqui um material para que vocês possam entender como é que vai ser a nossa discussão, certo? Sobre esse momento. O que a gente tem que entender é que nessa atividade contextualizada, o objetivo dela é que você entenda como é estruturado essa atividade. Primeiro, o aluno ele tem que fazer pesquisa. Segundo, dessa pesquisa que ele fizer, ele tem que citar essa pesquisa. Seja uma citação direta, indireta ou citação de citação, que eu vou falar aqui com vocês. E, por último, ele tem que referenciar esse autor. Bem, se ele pesquisou, seja na Cielo, no Google Acadêmico, no CAPES, né, que é o portal do CAPES, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre essas plataformas, ele pesquisou, leu, né, essa obra que ele pesquisou, citou esse autor, ele tem que apresentar também a referência acadêmica. Então, eu vou falar sobre essas 3 etapas que o aluno ele precisa obedecer para ter aí um bom desempenho na sua atividade contextualizada. Tudo certo? Então, se tiver qualquer dúvida, certo? Pergunta, façam aqui, certo? Escreve aqui no chat que eu vou estar interagindo com vocês também. Tudo certo? Então, vamos lá. Sobre a atividade contextualizada, eu vou deixar aqui meu contato, né? Para quem ainda não tem, aqui meu WhatsApp, aqui meu e-mail, caso vocês precisem interagir comigo. Falando sobre a atividade contextualizada, vocês têm até o dia 30 de abril para poder fazer ela, ó, até o dia 30 de abril. Então, atenção, não deixe para a última hora. Vocês têm tempo ainda de pesquisar, fazer anotação, certo? E aí conversar comigo, se necessário for, para que a gente possa aí lhe orientar como fazer uma boa atividade contextualizada, tudo bem? Então, eu vou apresentar dicas para vocês sobre fonte de pesquisa, certo? Citações e referências. Tudo bem? Então vamos lá? Vou avançar aqui. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da própria atividade contextualizada, quem entrou na atividade, né, visualizou, sabe que lá vai ter um modelo de envio de atividade, ou seja, um documento que está pronto, que você baixa esse documento e você vai editar, você vai escrever, certo, nesse documento, vai responder, certo, a atividade contextualizada dentro desse arquivo. E aí, pessoal, esse arquivo ele precisa ser enviado no formato PDF, Doc ou Docs, certo, que é a mesma coisa do Word, tudo bem? Então, você tem que enviar a sua atividade contextualizada em PDF ou em Word, tudo bem? Esse trabalho, ele tem que ter entre 30 a 40 linhas, certo? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Ó, aqui, quando você baixa o arquivo, você vai ver esse arquivo aqui, ó, que você vai ter orientações de como escrever um título, né, do trabalho, que tem que ser em caixa alta, tamanho 14, negrito, certo? Sem espaçamento. Tem aqui as orientações para vocês. Você tem que colocar a sua identificação, né, que é o nome completo, o curso, a sua matrícula, o curso, e aí você vai escrevendo o seu texto. Tem muito aluno que pergunta: Gerson, esse texto que eu tenho que escrever, ele é um texto corrido ou ele é um texto pergunta e resposta? Ele é um texto corrido, certo? Ele é um texto conectado. Já já eu explico para vocês, porque tem aluno que acha que é assim, tem 3 perguntas lá na atividade contextualizada, ele responde a primeira, dá espaço, responde a segunda, dá espaço, responde a terceira. Não é assim. A atividade contextualizada ela tem que ser conectada, certo? Dá um exemplo. Vamos supor que na atividade contextualizada peça para você falar sobre saúde mental, certo? E falar sobre saúde mental, apresentar estratégias a fim de melhorar a saúde, né, de trabalhadores, né? Vamos dar um exemplo, certo? E também dizer como os trabalhadores podem, quais são as estratégias que esses trabalhadores podem adotar para ter uma melhor saúde mental. Então, eu vou começar a falar. Olha, a saúde mental no Brasil, ela passou a ser estudada na década de 70, certo? E as empresas cada vez mais, ó, aí eu conecto já, certo? Uma discussão que eu estava fazendo com outra. E as empresas têm adotado estratégia
Veja só, então a gente vai perceber que o texto ele precisa estar conectado, certo? Pronto, isso é só para a gente aprender. A atividade contextualizada é uma atividade obrigatória que vocês precisam fazer da disciplina DOL. Tudo bem? Já já eu entro lá no sistema de vocês e mostro onde vocês encontram essa atividade para poder fazer, tá bom? Ela faz parte da nota da sua AV1, da disciplina DOL, então é obrigatório, certo, Sara? Tudo bem? Se tiver dúvida, escreve aqui para me esclarecendo, certo? Então vamos lá. Andando aqui, quando eu apresentei para vocês que eu ia falar sobre fonte de pesquisa, o que é que eu quero dizer com isso? Que vocês, quando forem escrever um trabalho acadêmico, vocês têm que pesquisar, certo? E essa pesquisa, ela não pode ser em qualquer local. Essa pesquisa, ela tem que ser em locais que têm credibilidade, que são sites, livros que são confiáveis, né? Então, vou dar um exemplo, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma onde você vai encontrar diversos trabalhos, certo? Que passaram por supervisão, que passaram por análise técnica, e aí esses trabalhos você pode utilizar no seu texto acadêmico, certo? No seu artigo científico, na sua atividade contextualizada. A Cielo também é uma plataforma que tem diversos documentos, que tem credibilidade, certo? Que você também pode ler esses documentos e colocar no seu artigo científico, na sua atividade contextualizada. E o periódico Portal do CAPES também, certo? Então, são três locais que vocês podem encontrar materiais, né, para poder desenvolver aí a sua atividade, o seu trabalho acadêmico, certo? Então, tem 3 fontes de pesquisa que vocês podem estar procurando. Depois, eu irei compartilhar esse material com vocês, certo? E aí, falando sobre citações. Quando a gente pesquisa um trabalho, certo? Exemplo, eu pesquisei lá um trabalho no Google Acadêmico sobre saúde mental. E aí é um artigo, comecei a ler esse artigo, mas quem escreveu esse artigo, certo? Vamos dar aqui um exemplo. Quem escreveu foi a Lucélia. A Lucélia que escreveu o artigo. Bem, se eu estou lendo um trabalho da Lucélia e eu quero apresentar esse trabalho no meu trabalho, eu tenho que citar a Lucélia. Aí eu boto, segundo Lucélia, no ano de 2022, ela entende que saúde mental, e eu vou trazer o tema que Lucélia escreveu, certo? Então, existem 3 formas de fazer isso. Tem a citação direta. A citação direta, ela se divide em 2 formas. Citação direta curta, que são até 3 linhas, e citação direta longa, que são mais de 3 linhas. Então, a gente tem que saber se eu comecei a ler o trabalho da Lucélia e quero copiar o que ela escreveu, do jeito que ela escreveu, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e colar no meu trabalho, eu posso fazer isso. Só que eu tenho que estar atento a seguir as normas da BNT. Porque se eu pegar até 3 linhas, essa citação é uma citação direta, curta. E aí essa citação, conforme eu apresento aqui, ó, citação direta curta, até 3 linhas, o texto, essa citação fica dentro do meu próprio trabalho. Entende? Olha só, dá um exemplo aqui, está em amarelinho aqui, ó. Como afirma Levesque, certo? Ó, Levesque, abro parêntese, 2002, vírgula, P de página, ponto, o número da página, porque eu estou tirando as palavras dele, né? Então eu tenho que dizer qual foi a página que eu encontrei essas palavras, né, que ele escreveu. Abro aspa, colo, eu copiei, né, colo o que Levesque escreveu e fecho aspa. E aí eu continuo a discussão, certo? Então, resumindo, aqui é uma citação direta curta. Aqui embaixo eu escrevi a mesma citação, se vocês observarem, é a mesma citação de Levesque, é a mesma obra. Qual é a diferença, Gerson, aí? É porque Levesque, ele está aparecendo aqui no início do texto. Então, quando o autor vier antes da citação, olha só que interessante, quando o autor vier antes da citação, a primeira letra do autor é maiúscula, Levesque, ó,
L maiúsculo, Levec, abro parêntese, coloco o ano, vírgula, página e o número da página, e fecho parêntese, né? Quando a citação, quando o autor vier depois da citação, esse autor ele vai ficar dentro de parêntese, em caixa alta, né? Em letra maiúscula. Olha aqui o exemplo aqui embaixo, ó. Levec, ó, eu coloquei o que o Levec escreveu das palavras dele e citei ele aqui, ó, entre parênteses, caixa alta, eu coloquei o ano que ele escreveu e o número da página. Então já se entende, né, se o autor vinha antes da citação, a primeira letra do autor maiúscula e o restante aí entre parênteses. Se o autor vier depois da citação, o autor tem que estar entre parênteses em caixa alta. Tá bom? É uma dica, é uma coisa, é uma regra, né, da BNT. A gente tem que seguir. Tudo bem? Certo? Então eu coloco aqui, ó, as observações, depois vocês olhem o material, leem para não esquecer. Tá bom? Vou avançar aqui. Se tiver dúvida, coloca aqui para mim ir respondendo. Pronto, sobre citação direta longa, certo? É algo também que a gente precisa ter cuidado, porque se eu estava falando que até 3 linhas, certo? Até 3 linhas, esse autor, ele aparece dentro do texto, certo? Se for mais de 3 linhas, para que a pessoa que leia identifique que é uma citação longa e para ficar esteticamente, né, mais coeso o texto, a gente precisa seguir essas orientações da BNT. A gente copia o texto, cola, só que a gente vai dar espaço, 2 Enter, que é um espaçozinho de 1,5 centímetro. Pega esse texto, recua 4 centímetros na régua, já eu vou mostrar como é que vocês fazem isso. Recua 4 centímetros na régua, certo? E aí o tamanho da fonte é tamanho 10. Se diminui o número da fonte, certo? Então tem aluno que não sabe fazer isso. Para ele tanto faz se é 3 ou 10 linhas, ele coloca junto com o texto, certo? Ele coloca tudo no canto só, né? E aí, assim, fica... não é correto, né? De acordo com a norma da ABNT, a gente precisa ter esse cuidado. Esteticamente também fica deselegante. Outra coisa, tem aluno que pergunta assim: Gerson, essa citação que eu fizer de 10 linhas, uma citação direta, seguindo as normas da ABNT, conta como número de linhas escrita? Conta, pessoal. Por isso que a gente tem que ter cuidado também, certo? E não pegar um trecho de um texto muito grande, a não ser que realmente vá ali de alguma forma comprometer, né, o raciocínio do autor, o que ele está querendo dizer. Então a gente vai pegar o trecho, né, de 10 linhas, se necessário, mas tentar evitar, certo? Para que aí não tome espaço de você colocar aquilo que você entende. Que o mais importante é quem lê o seu texto e saber que você entende, né? O professor ter a segurança que você está desenvolvendo com suas palavras, certo? Que aí vai entrar a citação indireta. Eu falei sobre a citação direta curta. Primeiro eu falei sobre fonte de pesquisa, não foi? Que a gente tem a Cielo, a Google Acadêmico, a gente tem o portal da CAPES. Falei agora sobre citação direta curta e sobre citação direta longa, certo? Agora eu vou fazer sobre citação indireta, que é quando eu leio o autor e eu escrevo com minhas palavras. Eu li o autor, eu vou escrever com minhas palavras, só que eu tenho que referenciar, tenho que citar nesse autor. Exemplo, certo, que eu dei aqui, ó. Citação indireta é a transcrição das ideias do autor com nossas palavras, certo? Então, nesse tipo de citação, insere-se o sobrenome do autor e, entre parênteses, apenas o ano da publicação. Isso aqui também, certo? É importante que a gente saiba. Exemplo, Bechara 2001. Isso que eu estou escrevendo é da obra que Bechara escreveu, certo? Então eu estou citando ele, só que eu estou escrevendo com minhas palavras, entende? Então não está entre aspas, eu coloquei só o nome do autor, o ano da publicação e escrevi.
o que eu compreendi. Esse tipo de citação indireta é a mais bem vista, né, no mundo acadêmico, né, na comunidade acadêmica. Então procure se utilizar mais dela. Tudo bem? E aí, essa lista de frequência, pessoal, é para o meu controle, tudo bem? Então preencha mais para uma forma de me dar feedback, certo? Então quem puder preencher, por gentileza. E aí, falando aqui sobre citações, outra coisa que a gente precisa observar, certo? É que se a obra que eu li tem até 3 autores, esses 3 autores têm que aparecer na citação. Exemplo, um artigo que eu li, certo? Quem escreveu foi Clemente, Souza e Conalgo. Então eu tenho que citar os 3. Claro que eu tenho que citar os 3, né? Foram os 3 que participaram do desenvolvimento do livro, né, do artigo. Então eu tenho que citar os 3, colocar o ano que eles escreveram, o número da página, né, se for uma citação direta, certo? Gesso, e se for mais de 3 pessoas, se for 10 pessoas que escreveram um livro, eu tenho que citar os 10? Não. Aí nesse caso, né, até para esteticamente, vamos pensar assim, ficar mais organizado, você cita só o primeiro autor, no caso aqui, Clemente et al., que significa entre outros autores. Então quem lê esse trabalho vai saber que esse livro que você está citando, né, esse autor, várias pessoas participaram, mais de 3 pessoas, certo? Então você não precisa apontar Clemente, Souza, Conalgo, Pedro, certo? Tassiane, não precisa. Você apresenta só o primeiro, et al., certo? E segue o número da página, o ano da publicação, o número da página, e escreve lá, né, o que você compreendeu sobre o texto, tá bom? Então tem essa forma de citação indireta que eu estou falando aqui. Se for uma citação, seja direta ou indireta, com até 3 autores, a gente escreve o nome dos 3 autores. Com mais de 3 autores, a gente vai utilizar esse termo latim, certo? Que significa entre outros, et al. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, tá dando para entender? Tá tudo certo por enquanto? Me dê um retornozinho aqui no chat. Tudo certo? Ótimo, Tassiane. Eu agradeço pelo retorno. Continuando aqui. Valeu, Luana. Obrigado. Falando agora sobre citação de citação. Isso aqui os alunos eles fazem muito, certo? Porém, eles não se dão conta que eles fazem de forma incorreta, certo? Como é citação de citação? É quando você lê o trabalho de alguém que já falou sobre a obra de outra pessoa. Exemplo, você pega a obra, você vai ler um artigo que a Sara escreveu. Só que a Sara, ela citou Freud, certo? Beleza, aí você começou a ler, aí você viu lá no trabalho da Sara o que ela citou sobre Freud. Aí você gostou, vixe, essa citação aqui do Freud é legal. Eu quero colocar no meu trabalho também. Eu posso fazer isso? Pode, claro que pode. Só que tem uma regra aí. Você vai ter que dizer que é uma citação de citação. É uma citação da Sara. Entende? Então tem um processozinho aí por trás. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, primeiro a fonte não consultada, está aqui Silva, né? Vamos supor que seja o Freud. Freud, que foi a obra que eu não li. Porque o Freud, a obra dele foi de 1910. Vamos supor, eu não tive acesso. Mas a Sara teve. Certo? Então eu coloco Freud, coloco o ano que ele escreveu. Apude, que foi citado por quem? Por Sara, que aqui está Carneiro, né? Por Sara. Aí eu coloco o ano que a Sara citou. Entende? Então tem um trâmitezinho que a gente precisa estar atento também. Porque nem todas as obras a gente vai ter acesso à obra original ou o livro do autor. Às vezes a gente pesquisa na internet e tem somente, certo, essa questão aí da citação, né? A gente não tem como acessar o livro, só se a gente comprar, né? Ou se a gente vier pesquisar aqui na biblioteca. E aí, pessoal, uma dica que eu dou é procure evitar citação de citação. Por quê? Porque compromete a sua compreensão, certo?
sobre o texto, porque na verdade você não leu Freud, você leu só um trecho do que Freud escreveu, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, certo? Na hora de fazer isso. Pronto, Sara, sim, eu estou gravando, depois eu vou ver aí se é possível estar compartilhando com vocês, tudo bem? Avançando aqui um pouquinho. E aí falando sobre referência acadêmica, que depois que eu pesquisar, dessa pesquisa eu li, citei o autor, eu tenho que apresentar a obra, certo? Da onde foi que eu li esse autor? Foi de um livro? Foi de um site? Foi de um artigo científico? Foi de onde? Então eu tenho que apresentar a referência. E a referência, pessoal, vem lá no final. No final do seu texto, do seu trabalho, você tem que colocar lá referências. E aí você tem que apresentar alguns elementos nessa referência. Exemplo, se for de um livro que você leu, certo? O trabalho, você tem que colocar o sobrenome de quem escreveu, o nome da pessoa, o título em negrito, o subtítulo, quando houver edição, e aí você vai seguindo essa ordenzinha aqui, ó. Resumindo, aqui tem um exemplo. Marcucci, que é o sobrenome, né? Porque o nome da pessoa é Luiz Antônio Marcucci. O meu nome é Francisco Gerson Cipriano. Então, se fosse eu aqui, eu ia botar Cipriano, que é meu último nome, Francisco Gerson. Entende? Só para vocês entenderem aí, né, como é que é feito essa questão da referência. E aí tem o título do trabalho, que fica em negrito, né, se tratando de um livro. E aí eu coloco o subtítulo, quando tiver. E aí eu coloco edição, aqui não teve edição, mas teve o local da publicação, que foi São Paulo. Teve a editora e o ano, certo? Que foi publicado, 2008. Então, aqui é de um livro. Já assim, quando for um artigo científico, que eu gosto mais de artigo, né? Que tem ali uma compilação de ideia, é uma leitura mais dinâmica, certo? Então, eu gosto mais do artigo. Quando for um artigo, você também tem aqui a forma. Um exemplozinho que eu trouxe. Você coloca o sobrenome, certo? O nome, título, e aí você vai seguindo essas orientações. Está aqui um exemplozinho, certo? Para vocês aí saber como é que é feito. Já se quando for site, eu costumo muito ler informação de site, certo? Você também tem uma forma de fazer, referenciar sites, ó. Com o autor, você vai escrever aqui os elementos, né? Sobrenome, nome, título, e aí você vem escrevendo. A diferença do site, quando a gente bate o olho, é que tem disponível, né? Da onde foi que você tirou essa informação. Aqui nesse caso, você vai colocar o link, certo? Exemplo. Aqui eu vou escrevendo o sobrenome do autor, o nome do autor, certo? E aí eu vou escrevendo as informações. Disponível em. Aí eu copiei o link, ó, a URL do site, tá vendo? Certo? Porque se alguém quiser ler, ele vai só clicar no link e conseguir entrar, né? Para poder ler lá a informação do site. E outra coisa, eu tenho que colocar o ano que eu consultei, né? O ano, a data, ó. Aqui foi no dia 25 de setembro de 2019. Foi o dia que eu entrei lá e a informação estava no site. Então, se a pessoa dizer, olha, eu entrei lá no teu link, não tinha não a informação. Mas eu posso dizer, ó, no dia 25 de setembro estava lá. Certo? Você pode conversar com os administradores da página que você vai ver que essa informação estava lá. Certo? Tá bom? Gabriel, qual seria a tua dúvida? Pode repetir, eu caí, por que sobrenome? Eu não entendi a tua dúvida. Aqui é uma estrutura, certo, Gabriel, que a gente precisa obedecer na hora de referenciar o trabalho, a gente tem que apresentar esses elementos. Quando você for citar, você cita pelo sobrenome do autor, certo? Você cita pelo sobrenome. Já já eu vou dar um exemplo, aí pode ser que você consiga entender, tá bom? Vou avançar aqui, ó. E aí tem aqui site também que a gente encontra, né, sem referência, né, sem autor, certo? Quando você encontrar um site sem autor, você pode também estar referenciando, certo? Você só tem que seguir aqui essas orientações, tudo bem? Colocar aqui o ano da publicação, também colocar o link, certo? O título, né? E aí avançando, para que isso, né, Gerson? Afinal de contas, por que eu tenho que fazer isso? Porque na verdade, pessoal, vocês há de concordar comigo, quem pesquisou, quem escreveu o artigo, ou quem escreveu o livro, quem descobriu uma ideia, ele teve trabalho, né? Ele investiu tempo, dinheiro, muitas das vezes, certo? E aí ele fez pesquisa,
e você, de uma hora para outra, você pegar a informação da outra pessoa e dizer que é sua, sem você dar o devido crédito à outra pessoa, isso é feio, né? Certo? Aqui na vida acadêmica, quando a gente detecta que existe plágio, a gente zera a nota do aluno. Certo? Porque o aluno está sendo antiético, ele está se apropriando intelectualmente de algo que ele não fez, que não foi ele que escreveu. Por isso que o aluno tem que citar, ele tem que referenciar, certo? O trabalho, né, da pessoa que escreveu, certo? Dar o devido crédito, certo? A pessoa que escreveu. E aí tem 3 tipos de plágio que normalmente é cometido pelas pessoas: o plágio integral, o plágio parcial e o plágio conceitual. O plágio integral é quando você copia tal qual como a outra pessoa escreveu no trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V, só que você nem cita nem referencia, né? Aí você acha que fez um bom trabalho. Eu pego muito assim, viu? Eu pego muita situação que a pessoa copia um trabalho inteiro da internet, coloca na atividade contextualizada e acha que a gente não vai identificar. Nós temos um antiplágio que é o Safe Insight. É um antiplágio que a gente utiliza aqui. Então o sistema, ele consegue identificar de onde foi que a pessoa tirou a informação para que a gente dê o retorno para o aluno. Aí a gente diz, olha, o trabalho que você apresentou aqui para a gente, ele está em cópia integral, certo? Aqui nesse site. Aí o aluno toma um susto, vixe, e agora, professor? Você vai ficar com nota 0, porque você pegou o texto de uma outra pessoa, certo? E isso não é correto. Aí a pessoa fica com nota 0. Certo? O plágio parcial, que é aquele plágio que o aluno ele vai tentando ali fazer uma costura. Ele pega um pouquinho ali de um texto, artigo científico, um pouquinho do livro, aí ele vai, ó, tentando mascarar, né? Posso dizer assim, certo? Colocando ali as palavras dele. Aí resumindo, certo? É um plágio também, porque ele, muitas das vezes, ele não apresenta a citação, referência, certo? A gente percebe que aquele movimento ali é tentar confundir, né, quem está lendo, para ele dizer que a ideia é dele, mas a gente sabe que não é, certo? Outra coisa é o plágio conceitual, que é a apropriação da ideia mesmo, propriamente, certo? Que é a essência da obra do autor. Então você pega a ideia dele, você escreve com suas palavras, certo? Mas mesmo assim, pode ser que o site, o Safe Insight não identifique. Mas a gente sabe que quem descobriu a teoria, certo? Vamos falar aqui sobre a teoria construtivista, não foi o aluno, foi Piaget. Então ele está falando de um aspecto, né, que a aprendizagem se dá através da interação do sujeito com o objeto e relacionado ao aspecto social, mas não foi ele que descobriu isso, foi Piaget que fez um estudo amplo, certo? Avaliando os seus filhos, né, as suas 3 filhas, e ele descobriu. Certo? E aí ele desenvolveu uma teoria com base nisso. Então a pessoa tem que ter essa consciência, que tem que citar os autores. Tudo bem? Então avançando aqui um pouquinho, falar sobre regras de avaliação, a rúbrica. O que é que a gente tem que entender aqui? Que todo trabalho que a gente faz na sala de aula, quando o professor passa um trabalho para vocês, ele diz o seguinte: pessoal, eu quero que vocês façam um trabalho que tenha entre 20 e 30 linhas, certo? Esse trabalho ele vai ser apresentado dentro de um intervalo de 20 minutos. Vocês têm 20 minutos para apresentar. E é uma equipe até 4 pessoas. Ele não deu os critérios, ele não disse as orientações. Na atividade contextualizada também a gente tem esses critérios, certo? Onde é que fica, Gerson? Eu nunca prestei atenção. Ó, você clicando aqui, certo? Clicou na avaliação, você vai ver que tem um íconezinho, critérios, certo? Avaliativo, de avaliação, ó. Você clica e aí você vai ver que tem desenvolvimento de atividade, domínio de conteúdo, linguagem e fonte de pesquisa, certo? Então atenção com relação a isso aqui, certo? Olhe os critérios da avaliação, né, da atividade contextualizada, para que você saiba o que é que o professor, o tutor, ele está solicitando que você faça, certo? Geralmente esse desenvolvimento da atividade é você responder aquilo que está sendo perguntado. Então, se você atender esse critério, você já ganha 2,5 pontos na atividade contextualizada. Domínio do conteúdo. Se você realmente tiver uma compreensão, uma profundidade naquilo que você está falando, responder de uma forma embasada, né? Referenciando, certo? Atendendo ali a proposta da atividade, você ganha
até 2,5 pontos também. Linguagem, que é o uso correto de acentuação gráfica, concordância verbal, certo? E aí você ganha até 2,5 pontos. E fonte de pesquisa também, você tem que apresentar no mínimo 3 fontes de pesquisa, certo? 3 referências. Então você tem que consultar 3 trabalhos no mínimo para poder aí escrever a sua atividade contextualizada. Tem aluno que não sabe disso. Você tem que pesquisar e tem que citar também, tá bom? Então atenção com relação a essas informações. Avançando aqui, né? Aqui eu vou falar mais de uma questão técnica, ó. É só dizendo onde é que você clica. Você tem um arquivozinho, modelo, que eu apresentei inicialmente, né? E aí você vai avançando, ó. Como enviar atividade contextualizada. Vou mostrar aqui, ó, o passo a passo de como você envia, certo? Você vai ter aqui ó, o primeiro passo, clicou, o segundo passo, e aí você vem fazendo esse movimentozinho, certo? Clica aqui em anexar, adicionar conteúdo, certo? Ó, aí escreve aqui na caixa de texto, segue a atividade contextualizada. Tem aluno que não sabe disso, mas tem aluno que coloca o trabalho que ele escreveu aqui dentro da caixa de texto. Está errado, pessoal. O trabalho, é como eu adiantei para vocês, ele tem que ser anexado em formato PDF, doc ou docs. Então atenção com relação a isso. O trabalho ele tem que ser enviado em PDF, certo? Ou em Word, tá bom? Então clica aqui no clipezinho, né? Nesse passo aqui 6, ó, clica no clipe e aí você vai escolher o arquivo que você escreveu, clica em abrir e aí depois salvar e enviar. Pronto, aí você entregou a sua atividade contextualizada, certo? Tem esse passo a passo aí, depois eu posso enviar para vocês. Gostaria de compartilhar aqui também que existem datas, né, para poder ser feito as atividades da disciplina DOL. Então atenção com relação a essa informação, ó. O primeiro questionário foi até o dia 21 de março, né? Então já passou essa primeira data, certo? E aí tem o questionário da unidade 2, 3, 4 e a atividade contextualizada. Para quem ainda não entendeu, a AV1 da disciplina DOL, certo? É essa composição dessas 4 unidades mais a atividade contextualizada. É como se cada um aqui valesse 2 pontos. Então a unidade 1 vale 2 pontos, a 2, 2 pontos, 3, 2 pontos, 4, 2 pontos e a 5, 2 pontos. Juntando tudo dá 10 pontos, né? Então essa é a nota da AV1. Então vocês têm que fazer, certo? Para tentar alcançar aí a maior nota, a melhor nota possível, certo? Aí eu faço só uma ressalva, certo? Com exceção da disciplina de empreendedorismo, porque a atividade contextualizada da disciplina de empreendedorismo é a AV2. Então tem um outro peso aí, né? Porque a AV1 da disciplina de empreendedorismo são as 4 unidades, unidade 1, 2, 3 e 4, e a AV2 é a atividade contextualizada, somente para a disciplina de empreendedorismo, tá bom? Só para ficar bem claro. E aí tem aqui mais informações nesse calendáriozinho, certo? Que é a data da AV2, ó, que vai ser só no dia 8 de junho, e que é uma prova presencial, certo? Professor, eu entrei semana passada, posso fazer as atividades atrasadas? Pode, Tassiane, só que seu questionário 1, que foi no dia 21 de março, ele só vai ser reaberto só lá para junho. Em junho a gente vai reabrir para aqueles alunos que tiveram matrícula tardia, né? E estavam sem acesso. A gente vai reabrir para essas pessoas em junho. E quando a gente fizer essa reabertura, iremos comunicar, tá bom? Para ficar claro. Certo? Então é só aguardar que nós iremos comunicar a vocês. Então avançando aqui, ó, tem aqui a composição da AV1 que eu estava explicando para vocês, certo? Como é formado, né? Certo? E aí avançando, aqui é a forma como é calculada, né? A nota é a mesma coisa do presencial. Você soma a nota da AV1 com a AV2, soma as duas, divide por 2, né? Para fazer a média. Se o resultado ficar maior ou igual a 7, você passou a disciplina, certo? Se o resultado ficar entre 4 e 6,99, você vai precisar fazer uma avaliação final, certo? Aí aqui tem dizendo como é que é feito aqui o cálculo da avaliação final, tudo bem? E aí depois eu vou mandar aqui esse material, né, para vocês darem uma olhadinha.
eu encerro aqui essa apresentação. Agora eu vou entrar no sistema, né, para mostrar aí o passo a passo de como você fazer isso no sistema. Tudo bem? Para ficar mais claro, né? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Se alguém, pessoal, quiser fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade. Tudo bem? Então pode ficar à vontade para que a gente possa aqui estar interagindo com vocês. Compartilhar aqui a lista de frequência para quem ainda não preencheu, por gentileza, preencham. Certo? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. E aí eu vou mostrar passo a passo de como você acessar a disciplina DOL, de como você aí ter um bom desempenho, né, em linhas gerais, dentro dessa disciplina. Pronto. A disciplina DOL, ela fica dentro, certo, do ambiente virtual. Blackboard, sala de aula virtual, Blackboard, certo? Então você entra, você clica aqui, ó, tem um nome DOL, disciplina DOL, certo? Eu vou entrar aqui nessa disciplina Psicologia Jurídica. Vocês vão ver que ela tem uma estrutura muito bem pensada para poder auxiliar vocês. Exemplo, certo? Aqui tem recursos como o meu desempenho, para você saber como é que está o seu rendimento. Tem um software, né, que é o Sofia, que vai ajudar você a organizar uma rotina de estudo. Gerson, eu posso estudar do jeito que eu quero? Pode, certo? Aqui são programas para poder auxiliar você. Mas quem vai decidir o dia, o horário, quanto tempo você vai estudar, é você, tá bom? Tem aqui o Fale com o Tutor, que é um canal para você poder tirar dúvidas, certo? Então, quando você lê o conteúdo, está com dúvida a respeito do assunto, você pergunta aqui ao tutor da disciplina. Ele tem um prazozinho de 72 horas úteis para poder estar respondendo, mas ele sempre responde. Tem aqui o desafio colaborativo, que é uma proposta de atividade optativa. Ela é importante porque aí você vai ter um melhor entendimento sobre o assunto da disciplina, né? Vai desenvolver também a escrita acadêmica, como a gente estava falando sobre a atividade contextualizada. A gente precisa de prática, né? Então a gente tem que exercitar a escrita. Aqui é uma oportunidade de você fazer isso num desafio colaborativo. Tem essa pastazinha aqui, ó, boas-vindas. Você clicando aqui no boas-vindas, você vai ver que tem um calendário acadêmico DOL. Você clica aqui, ó, e aí vai ter aquele calendário que eu estava mostrando para vocês. O primeiro questionário até o dia 21 de março, o segundo até o dia 20 de abril. Vocês percebem aqui, pessoal, que todos esses questionários estão abertos, né? Foram abertos, né, no dia 1º de março, tudo bem? Então atenção com relação a essa informação. E aí a gente está dando mais foco aqui hoje na atividade contextualizada, né, que faz parte da AV1. Já são onde é que eu encontro esses questionários? Aqui, ó, dentro do sistema. Você vai ver aqui as pastas 1, 2, 3 e 4, unidade 1, 2, 3, 4 e atividade contextualizada, que é essa mesma sequenciazinha aqui, ó, do calendário, unidade 1, 2, 3 e 4 e atividade contextualizada. Então, cada unidade dessa, ó, você vai clicar, vai ter um material para você poder estudar, certo? Vai ter um livro, né, onde vai ter um melhor embasamento, né, com mais profundidade para você entender melhor o assunto, e vai ter a avaliação para você poder fazer. Então sempre vai ser dessa forma: material, livro e avaliação. E tem professor, né, tutor, que vai colocar material complementar para poder auxiliar vocês aí na compreensão do assunto, certo? Então vou mostrando aqui, ó, a pasta da unidade 1 tem material para estudar e avaliação para fazer. Unidade 2 também da mesma forma, material para estudar e avaliação para fazer. A 3 e a 4 também. O que é que vocês têm que entender aqui nessas unidades? Que dentro das unidades, esses questionários, eles são objetivo de marcar e enviar. Vou entrar aqui só para mostrar para vocês. Cliquei no questionário 2, visualizar a avaliação. Ó, eu consigo entrar na hora que eu quiser. Então eu comecei a ler aqui, aí marquei, já essa aqui é a resposta correta. Aí fui aqui na 2, respondi também. Eu posso salvar e fechar, ó, e continuar depois, se eu não souber os demais itens, continuar depois, respeitando uma data limite da entrega do questionário, porque essa é a atenção que a gente precisa ter. Primeiro, se eu entrei no questionário, marquei todas as questões, salvei e fechei, mas eu não enviei, passou a data de envio e eu não enviei,
não tem mais como ser enviado. Não é enviado automaticamente, certo? E outra coisa, você só vai enviar depois que você marcar todas as questões. Ou quando você quiser dar fim no processo, né? Então você marca as questões e envia. O envio é único, atenção. Não é porque tem aluno que acaba, às vezes está acessando pelo celular, sem querer enviou. Aí, pessoal, depois que envia, realmente não tem mais como fazer nenhum tipo de edição. Então, cuidado na hora de responder aí esses questionários, tá bom? Tenham atenção, certo? Então, tem esses questionários da unidade 1, 2, 3 e 4, vocês podem entrar e sair quantas vezes vocês quiserem, dentro dessa data, né, do calendário, para poder fazer um envio, e lembre-se de marcar as questões e enviar, marcar todas as questões e enviar, tá bom? Dentro do prazo. Antes de eu entrar aqui na atividade contextualizada, eu vou falar sobre essa pastazinha aqui, o Web Aula. É importante que vocês conheçam. Nessa pastazinha aqui é onde fica gravado, certo? As aulas que tem ao vivo com o professor. Já essa eu não sabia não, mas toda a disciplina DOL você vai ter pelo menos 5 aulas ao vivo com o professor, falando sobre o assunto, certo? Explicando, você conseguindo tirar dúvidas ali de forma síncrona, né? Ao vivo. Gerson, mas se essa aula eu recebi um aviso, né? Vamos pegar aqui nos avisos da disciplina. Eu recebi aqui um aviso que a aula, certo? Ela vai ser 5h30 da tarde. 5h30 da tarde eu estou em trânsito. Ou eu estou no trabalho. E aí, como é que fica? Bem, essa aula vai acontecer, ela vai ser gravada, certo? E você consegue assistir depois, num dia e no horário que você achar melhor, certo? E aí, Gerson, mas se eu assistir a aula e ficar com dúvida, como é que fica a situação? Ou você anota a dúvida para tirar na próxima aula, ou você pergunta ao tutor da disciplina, não fale com o tutor. Ele conhece o assunto e ele vai conseguir também lhe auxiliar, certo? Então você pode fazer esse movimento, certo? Assistir a aula depois. A disciplina DOL, ela não tem frequência, mas a gente, né, sempre pede para que os alunos participem, para ter aí um melhor aproveitamento, certo? Interação na disciplina. Participem do desafio colaborativo também. Aqui nos avisos, ó, já vem o cronogramazinho, né, das aulas, né, que vão acontecer, o dia, o horário. Exemplo, dia 26 de março, que é a data mais próxima aqui, ó. Tem o dia, o horário e o link que você vai clicar e assistir. Já essa última aula que eu tentei entrar, deu sala de aula cheia. E aí, como é que eu faço quando acontecer isso? Você vem aqui na pasta na pastazinha Web Aula e vai ter um segundo link aqui para que você possa estar assistindo, viu? Então, atenção com relação a essa dica, porque às vezes o aluno, tá dando sala de aula cheia, e agora? Você pode vir aqui nessa pasta Web Aula, que vai ter um segundo link aí para você poder assistir essa aula também, tá bom? De forma ao vivo, né? E sobre a atividade contextualizada, para a gente poder finalizar, né? Porque já são quase 9 horas da noite, certo? Deixa eu só olhar aqui o comentário do colega. Eu posso entrar quantas vezes quiser? Sim, nos questionários sim. Pode entrar, sair quantas vezes quiser. Dentro da data, né? Certo? Então, quem entrou agora, né? Eu estava vendo aqui a Gerliane. Aqui é a lista de frequência, Gerliane, tá bom? Para você poder colocar aí sua presença. E aí, vamos lá. Atividade contextualizada. Vou clicar aqui nela. Ó, critérios da avaliação, que é aquela dica lá do professor, que ele diz, pessoal, eu quero que o trabalho seja feito em 20 minutos, tem que ter 20 linhas, só pode ser em 4 pessoas. Pronto. Essas mesmas orientações que o professor passa, né, na hora de pedir para vocês fazerem um trabalho, também na atividade contextualizada vocês têm esses critérios, essas orientações. Ó. Clica, você vai ver que essa estrutura aqui, ela segue para todas as atividades contextualizadas. Você precisa ter desenvolvimento da atividade, domínio, linguagem e fonte de pesquisa. Vamos pegar aqui só fonte de pesquisa, só para vocês entenderem. Cliquei, fonte de pesquisa. Então, se o aluno apresentar 3 fontes de pesquisa, certo? Ele ganha 2,5 pontos. Gerson, o aluno ele só leu 2 fontes de pesquisa, certo? Certo? Ele só apresentou 2 referências. Ele vai ficar com quanto? 2 pontos. Gerson, ele leu lá, certo? Porém, ele apenas informou fontes de pesquisas não científicas, por exemplo, site. E aí a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o local que a gente pesquisou ele não tem muita credibilidade,
certo? Então, por isso que eu estava indicando para vocês pesquisar no portal acadêmico, no Google Acadêmico, né? Ou na Cielo, na CAPES, certo? Porque aí tem credibilidade, a gente sabe que são pessoas que desenvolveram trabalhos com seriedade, certo? Então, atenção aqui na fonte de pesquisa. Da mesma forma, tem aqui no desenvolvimento da atividade, ó, o que é que o aluno precisa atender, certo? Voltando, saindo aqui do critério, você clica aqui em visualizar a avaliação, ó. Você vai ter aqui um textozinho, certo? Ó, algumas orientações, ó. Conteúdo do exercício. Olá, chegamos à avaliação 5, denominada atividade contextualizada. Aí ele vai dizer aqui, espera que você tenha um bom aproveitamento e lembre-se que sua opinião precisa ser baseada e justificada, respaldando cientificamente seu conhecimento e pensamento, pois não serão aceitas cópias. Olha só, certo? Cuidado, né? Vai, certo? Ler o trabalho de alguém, citar, cite a pessoa, referencie, certo? De onde foi que você leu, se foi um livro, se foi um artigo, certo? E aí vai ter aqui as orientações, ó. Ele vai contextualizar você aqui, né? E depois vai lançar aqui perguntas para que você possa estar desenvolvendo aqui as respostas embaixo. Aí ele diz aqui que no mínimo são 30 linhas, né? Nessa atividade aqui no máximo 30 linhas. E aí ele dá um modelo de envio. Você baixa esse modelo, ó, nos 3 pontinhos, clicou, faz o download do arquivo, certo? Deixa eu olhar aqui como é que tá tudo certo. Faz o download do arquivo. E aí você entra no arquivo, ó. Aí você vai ver que é aquele arquivo lá inicial que eu apresentei, onde tem título do trabalho, que você já pode editar já dentro da formatação. Isso que é o bacana de ter um arquivo já disponível para o aluno só baixar, ó. Tá vendo aqui, tem aqui a orientação, o título do trabalho. Ele tem que estar em caixa alta, fonte Arial, tamanho 14, negrito, centralizado, certo? Como é que eu vou fazer? Vamos supor que o tema que eu vou falar é sobre saúde mental, certo? Saúde mental. Tá vendo aqui, ó, que já ficou negrito, Arial, fonte Arial, tamanho 14, centralizado, certo? Aí você vem, ó, apaga aqui, ó. Pronto. Aí tem aqui a parte de você colocar sua identificação. Aí tem aqui as orientações de como você se identificar, ó. Tem que ser nome por extenso, exemplo, Francisco Gerson Cipriano, né? Certo? Com as letras iniciais maiúsculas, fonte Arial, tamanho 11, cor preta, sem negrito ou itálico e justificada à direita. Então, vou colocar aqui minha identificação. Francisco Gerson Cipriano. Pronto, aí eu coloco aqui minha matrícula, ó. O curso, vou botar aqui psicologia. Apago essa informaçãozinha aqui. Pronto, já agora vai escrever o texto acadêmico, né? Ó, o texto aqui tem as orientações também. O texto ele tem que estar na fonte Arial, tamanho 12, sem negrito ou itálico, alinhamento justificado na cor preta. E aí ele vai dando aqui a estrutura, né? Você pode escrever aqui embaixo, ó. Certo? A pesquisa, você vai escrevendo. Pesquisa sobre saúde aí mental no Brasil, certo? Você vai escrevendo aqui, você pode apagar essa parte aqui, ó, porque na verdade já vai vir todo formatadozinho, certo? Arial, tamanho 12, certo? E aí você vai escrevendo. Já se dá um exemplo aí, escrever um trabalho só para me ver como é que tu faria. Ó, primeira coisa, eu iria aonde? Eu posso ir na Cielo, no site da Cielo, do portal do CAPES, ou no Google Acadêmico. Certo? Eu vou botar aqui Google Acadêmico. Cliquei, ó. Pronto. O que eu pesquisar aqui, pessoal, vai ser importante, vai ter validade, né? Credibilidade. Cliquei em saúde mental. Aqui vai vir diversos trabalhos que passaram por uma análise, né? Tem credibilidade. Aqui tem os anos da publicação, exemplo. Eu quero só trabalho de 2022. Pronto. Aqui apareceu vários trabalhos. Vamos supor, eu escolhi ler esse texto aqui. Resposta à necessidade em saúde mental do estudante universitário. Uma revisão rápida. Resolvi ler esse texto. Cliquei no texto.
E aí eu comecei a ler, aí eu gostei. Eu quero citar, fazer uma citação direta desse trabalho aqui. Eu quero copiar, certo? Copiar e colar esse trecho aqui. Vamos só dar um exemplo. Copiei. Aqui não está as palavras do autor, né? Então eu tenho que saber quem foi que escreveu. Ó, foi a Emiliana Maria Grando Gaioto e a Cássia Baldini Soares. Então eu tenho que citar esses dois autores. Então eu vou ter que colocar o último sobrenome dela aqui, ó, Gaioto, saúde mental no Brasil. A pesquisa sobre saúde mental no Brasil, de acordo com Gaioto e quem é a outra? Soares, né? Soares. Qual foi o ano da publicação? 2022, né? Que eu botei para pesquisar. Vírgula, P de página, que é uma citação direta. Bota aqui a página. A página é número 1, supor. Certo? Ó, abro aspa, colo. Fecho aspa. Aqui é uma citação direta curta. Até 3 linhas, aqui só tem uma, né? Então fica dentro do texto. Depois eu só tenho aqui, né? Como eu estou copiando. Colocar todo o texto, tamanho 12, né? Certo? E aí também cor preta, né? Para ficar uma coisa estética. Pronto. Certo? Já essa aqui é uma citação direta curta. Se fosse uma citação direta longa, que tu estava falando que tem régua, né? Como é que seria? Vou pegar aqui. Essa mesma autora aqui, certo? Vamos supor que ao invés de eu ter pego só uma linha, eu tenha pego aqui esse trecho todinho aqui. Copiei e colei. Como é que tu vai fazer, Jéssica, para poder colocar dentro da norma da ABNT? Seleciono o texto, ó. Venho aqui na régua, em cima no Word, puxo até 4 centímetros, conforme a orientaçãozinha lá do material, da ABNT, ó. Aí eu boto aqui, de acordo com Gaioto, ó. De acordo. Aí eu vou escrever a mesma sequenciazinha, Gaioto e Soares, o ano, e aí eu vou seguindo a mesma lógica, certo? Da escrita. Vírgula, P, ponto, página 1, fecha. Então, a mesma lógicazinha, ó, tá aqui, certo? É difícil fazer isso? Precisa de manejo, né? Precisa de, certo? Que vocês façam no dia a dia, é o costume, é a prática que leva aí vocês a ter um melhor domínio, certo? Já isso tu estava falando que se o autor vier primeiro, antes da citação, o autor fica em letra, a primeira letra do autor fica maiúscula e o restante minúsculo. E se fosse o contrário, como tu estava dando um exemplo, escreve aí, vamos supor que o Gaioto, eu escrevi, né, o que o autor aqui citou, certo? Só que eu botei aqui a pesquisa sobre saúde mental no Brasil, com revisão, aí eu escrevi aqui o que o autor escreveu, certo? Copiei e colei, né? Aí eu vou colocar o autor aqui no final, tem que ser entre parênteses, caixa alta, ó. O anozinho aqui da publicação, Gaioto e quem? E Soares, né? É isso, Soares, caixa alta também, Soares, vírgula, pezinho aqui de página, ó, o número da página 1, vírgula, 2022, pezinho aqui de página 1, pronto, mesma coisa, certo? A mesma coisa aqui, o Gaioto, se ele fosse apresentado aqui no finalzinho, certo? Eu ia copiar ele aqui, lembrando que citação longa, o tamanho da fonte é tamanho 10, régua 4 centímetros, 2 enterzinho, e aí depois que eu for escrever o restante eu vou, certo, seguir aqui a minha escrita normal. Já essa aqui é uma citação direta, né? E se fosse uma citação indireta, que tu estava falando que tem citação direta, curta e longa, e a citação indireta? Seria a citação, pessoal, que eu escrevi com minhas palavras. Exemplo, conforme Gaioto, ó, conforme Gaioto e Soares, né? Olha só a diferença, eu vou colocar só o ano da publicação. Eu não vou colocar entre parênteses, nem vou colocar, eu não vou colocar entre aspas, né?
e nem vou colocar o número da página. Eu vou só escrever aqui, ó. A pessoa que vai ler vai entender que eu estou citando Gaioto e Soares, só que é uma citação indireta, que é uma compreensão que eu tenho da leitura sobre o material deles. Entendeu? Certo? Aí lembrando que aqui, né, o textozinho, certo? Ele vai ser tamanho 12, né? Só para ficar claro, né? Porque tem aluno, certo? Tamanho 12, cor preta, então, só para ficar claro aí, certo? Essas diferenças. E aí você vai escrevendo o seu texto, certo? Normal, tá bom? Então atenção com relação a essa informação. Outra orientação que eu passo é citação de citação, né? Já essa obra lá do Freud, eu não li Freud, mas li Gaioto, e Gaioto citou Freud, certo? Então eu vou botar de acordo com Freud, no ano lá de 1910, né, que eu dei o exemplo, certo? 1910, Apude, olha, que foi citado por quem? Gaioto e Soares, no ano de 2022. E aí eu vou escrever a contribuição deles, certo? Então fiz citação direta, curta, longa, fiz citação direta, curta, longa, certo? Citação indireta e aqui citação de citação, certo? Lembrando, pessoal, quando vocês escreverem aqui o texto de vocês, tal, certo? Pronto, terminei aqui o texto já, escrevi tudo que eu queria, 30 linhas, e agora respondi lá as perguntas conectadas. Como é que eu termino aí? Você coloca referência, você não pode esquecer disso. Referências. E aí você vai pegar as referências desse trabalho. Já como é que faz isso? É o mais difícil, não é? É não, pessoal, é o mais fácil. Se você pesquisar aqui pelo Google Acadêmico, você vem aqui, ó, a aspazinha, ó, clica em citar. Olha só, já vem na NBR, ó, copia, certo? Não era esse trabalho não, né? Que eu estava lendo, era resposta, era esse, corpo pop, eu saí aqui da página. Aí vamos supor, esse aqui, eu venho aqui citar, ó, clicou, certo? Copio, NBR e colo, certo? Pulei, pronto, aqui já tem uma referência. Eu citei o autor e aqui está a referência, certo? Deixa eu ver aqui se eu encontro o trabalho da pessoa. Não vai mais não. Certo? Então a gente vai ter aí como fazer esse movimentozinho, certo? Então atenção, que você quando faz uma pesquisa, certo? Você tem que referenciar e você também tem que citar. Outra orientação, pessoal, é que a referência, exemplo, essa autora aqui começa com A, né? Alcântara. Vamos supor que essa autora aqui, pronto, começa com D, ó, de Melo Silva. Então quem vem primeiro, a letra A ou a letra D? A letra A, né? Então, olha só a ordem. Ordem alfabética aqui nossa referência, certo? Então outra orientaçãozinha, parece ser simples, né? Mas aí ajuda vocês a manter o cuidado. A letra G vem depois, ó. Lembrando que num trabalho acadêmico aqui, na contextualizada, você tem que fazer no mínimo 3 pesquisas, certo? Colocar 3 referências e fazer aqui as citações. Se você está informando a referência, você tem que citar esse autor aqui dentro do seu texto, claro. Tem que citar, tá bom? Não é só copiar não, as referências não. Você tem que ler e tem que citar o autor. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Até aí? Certo? E aí eu terminei aqui meu trabalho, aquele lancezinho, ó, certo? Copiei aqui, escrevi todo o meu trabalho, salvo o arquivo e depois eu vou anexar, certo? Na minha atividade contextualizada, que é escrever aqui, ó, segue atividade contextualizada. Deixa. Segue atividade contextualizada. Pronto. Aí clica aqui no clipezinho, escolhe o arquivo, e abre, ó, certo? Salva e depois envia. Pronto, enviou, está entregue. Já é só esperar a correção,
certo? Antes da nota da AV2, antes da prova da AV2, a gente vai estar publicando aí para vocês o resultado de como foi essa atividade, certo? A gente tem um tempozinho, certo? Qualquer dúvida sobre o prazo de correção, você pode perguntar ao tutor da disciplina, aí não fale com o tutor, certo? Para que ele possa estar lhe dando um retorno de como é que está a situação. Tudo certo? Pessoal, era isso, né? Eu sei que é muita coisa a princípio, mas eu espero ter atendido aí as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram fazer algum tipo de questionamento, ainda dá tempo, né? Então fiquem à vontade, certo? Gostaria de saber de vocês, deu tudo certo? Conseguiram entender? Ajudou essa oficina? Tá tudo bem? Tranquilo? Certo? Então gostaria de agradecer a participação de quem ficou até agora, certo? Tenham uma boa noite, qualquer coisa a gente fica à disposição de vocês. Até o próximo encontro, até a próxima oficina. Boa noite. Valeu, Tassiane. Boa noite, Josiane. Boa noite, tchau. Tchau, Lúcia. Maiara, tchau, Giovânia.